bem-vindos a mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, nesse novo formato um pouco mais dinâmico, onde eu fico aqui cumprindo o papel de você de casa, de aluno, para aprender com os nossos convidados. Para quem não me conhece, eu sou Deto Vale, eu sou jornalista e eu estou aqui hoje para aprender com o Robson Gomes, que eu já tive a oportunidade de entrevistar há um tempo atrás, alguns anos, e tivemos um papo muito interessante à época, e você volta hoje para falar sobre branding pessoal para professores, a construção da marca. Primeiro, Robson, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu lembro na minha época de escola que nós tínhamos sempre o professor favorito. Tinha aquele cara que se destacava, que era o professor querido. E tinha aquele outro professor que era sempre o que as pessoas menos gostavam. Eu não sei se isso era intencional ou não, que muitas vezes não estava nem relacionado com o tipo de conteúdo ou com a forma que esse professor apresentava o conteúdo, mas ele passava uma característica antipática que de alguma forma você perdia, a turma não se identificava. Isso é branding e isso é inato ou isso é construído? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, explicando todo esse universo aí, que pra mim é novidade. Primeiramente, um prazer estar aqui de novo com você. Como você falou, faz algum tempo. Faz algum tempo. Não vamos falar o tempo não, senão... De alguns anos aí, né? Entra lá no canal do Simpro e dá uma vasculhada lá no YouTube, você vai descobrir. Isso. Aproveita e já assiste a entrevista. Isso aí. Não é? Isso tem um pouco a ver com o branding, mas não é o branding. É quase como um resultado de branding. Ele vai impactar. Vamos começar lá do início, né? Posso? Pode, por Vamos favor, lá. me explica. Então, quando a gente fala de branding, até porque não tem uma tradução para o português, né? O branding em si. Mas branding vem de brand, que é marca. Então, quando eu falo de branding, se dá uma gestão de marca, ou seja, quem cuida da parte estratégia de uma marca, desde a criação dessa marca e como essa marca se comunica com o seu público, com os consumidores. Então, isso é o que o branding faz, ele cuida da gestão de uma marca. Então, quando a gente vê aquele vídeo da celebridade vestida de branco, olhando para o celular, sem maquiagem, falando quem me conhece sabe, isso é branding. É um pouco de branding, é uma estratégia de branding, ou seja, com aquilo a marca está dizendo qual é o compromisso dela, quais são os valores dela, com quem ela quer se comunicar. Então, não é por acaso que está de branco, não é por acaso que apareceu sem maquiagem. Um exemplo disso é os comerciais da Dove, Beleza Natural. Sim. Então eles trazem essa importância de como é que era antes. Você tinha uma pessoa caricata, uma pessoa que não existia. Padrão, e as pessoas né? Era um padrão que não existia, era um padrão fictício. Porque a publicidade antigamente, ela trabalhava muito aquela coisa de aspiração. Então eu olho aquilo e desejo aquilo. O mercado tem se transformado para uma coisa de conexão. Eu olho e me vejo naquilo. Então você vai ver Natura trabalhando isso, a própria Dove trabalhando isso, tem diversas campanhas da Dove que são fantásticas nisso, né? Então, isso é um pouco de branding, é um pouco de publicidade, é um pouco de marketing, mas tem muito branding aí, porque estão construindo uma marca na cabeça das pessoas, dos consumidores, do público que assiste. E como é que a gente traz isso para a sala de aula, né? Então, estamos falando que marca, o que é marca? Marca é a identidade. Sim. De um produto, de um serviço, de uma empresa, que ele é composto de nome, identidade visual. Então, aqui a gente tem cores, aqui a gente tem tipografia, a gente tem logotipos, símbolos, tudo isso comunica. Por exemplo, se eu pego no mercado de financeiro, cor laranja, do que você lembra? Do Banco Itaú. Banco Itaú. E vermelho? Bradesco. E roxo? Roxo eu não sei, tem roxo. O Nubank. Sim. Entende? Só a cor já me remete à marca. Porque isso foi repetido durante anos na nossa cabeça. Então quando eu vejo laranja, já me remete para Itaú. Quando eu vejo roxo, roxinho, que trouxe uma coisa mais próxima. Então não é um roxão. Por quê? Até uma estratégia de marca do Nubank, da Cris Junqueira. Que é o Nubank, ele vem de nu, pelado. O nome Nubank, nu, pelado. Ou seja, ele é nu de todas as burocracias do bancão. Lembra que a Cris Junqueira vem do Itaú. Então, quando ela cria o Nubank, eu não quero aquela burocracia, porque era o que o público reclamava. Então, eu crio um banco agora nu.
sem essas burocracias. E eu trago o roxinho como alguém próximo. O roxinho é um amigo. O roxinho é alguém que você chama pelo apelido, roxinho, com letras minúsculas, eu não uso maiúscula, para trazer uma proximidade. Tudo isso é estratégia de branding. Sim. Tá? Então, logotipo, cores, tipografia, eu também vou trabalhar na marca composição de identidade verbal, que é o que e como a marca fala. Tanto em verbal mesmo, fala, quanto em texto. Tá. Trazendo isso para a realidade dos professores que de uns pouquinho pré-pandemia, durante a pandemia se destacaram muito e agora se consolidaram. São os três principais, o Mário Sérgio Cortella, o Karnal e o Clóvis Barros Filho. Se você vai ver a linguagem, a forma que os três se comunicam é muito característica de cada um, e tem o Pondé também, né? Mas eu acho que o Pondé é um pouco... Ele é o fora da lei. Ele tem a característica... Ele quebra os padrões. A forma de falar não é tão característica da persona que ele criou. Mas o Clóvis, ele tem isso da linguagem mais popular, ele fala um palavrão mais dinâmico, mais enérgico e tal. O Karnal é um cara que aparenta ser mais erudito e ele tem uma linguagem mais rebuscada e tarará, tarará. E o outro, me fugiu o nome. Cortella? O Cortella, ele tem aquele que ele até já fala um pouco sobre isso nas palestras dele, que ele criou um jeito de falar que mistura sotaques e sai aquele formato único dele. Cortella, é o Cortella. É o jeito Cortella de se falar. Tem um pouco a ver com isso que você está falando, também Tudo a quando você ver. fala da comunicação verbal, Agora, também é isso, construir o branding dele também em cima dessa forma de falar. Talvez não tenha sido intencional no início, hoje eu acredito que já é, tá? Mas tem tudo a ver sim. Veja, quando você falou o jeito Cortella, eu só escuto, eu sei que é o Cortella. Às vezes eu nem escuto, eu pego uma frase escrita numa matéria. Quem teve a oportunidade de ler o livro do Cortella, ele escreve do jeito que ele fala, é impressionante, assim. Então você lê aquele trecho, aquele parágrafo, isso aqui é Cortella, não é? Você lê ouvindo. Quando eu leio uma frase e lá no meio dessa frase tem inteligentinho, isso aqui é Pondé, não é? Ou tem como é que é do Clóvis de Barro? Tem a Bril. Putz, eu já lembro daquele corte da palestra dele onde ele fala sobre estudar. Você passa na casa da Pamonha agora, você lembra dele por causa que... Exatamente, a entrevista no Danilo Gentili. Isso é uma marca. Então eu nem preciso falar da pessoa, mas aquilo me lembra. Palavras me lembram, cores me lembram, frases me lembram, citações de autores. Por exemplo, o Cortella ou o Clóvis de Barro cita muito Kant, né? Então, quando eu ouço falar em Kant, eu já lembro dele automaticamente. Sim. Porque está linkado, isso. Está muito linkado essas coisas. Então, eu linkei a minha marca, outras marcas mais fortes que a minha. Isso é estratégia também. Porque quando a pessoa lembra dessas marcas que já são referências, ela põe a minha quase no mesmo nível. Então, é estrategicamente usado essas referências, até para dar uma, né? Sim. Mas, na sala de aula, como que a gente consegue identificar, como que o professor que pegou essa sacada agora vendo a nossa conversa, como ele começa a construir isso? Porque a gente está falando de professores que, de uma forma ou outra, eles já tinham o seu conteúdo filmado e acabaram viralizando de alguma forma. Esses 4 especialmente, né? Eu acho que o Clóvis, ele usa essa forma de linguagem como uma estratégia de ganhar a galera que ele dá aula, que são adolescentes, pessoas mais, né, da USP e tal. Tem esse linguajar, era uma forma dele ganhar a turma. Pô, o professor fala palavrão, a aula dele deve ser legal pra caramba e tal, nesse sentido. Mas, para um professor que não está ainda viralizado nas redes sociais, como ele faz para construir isso e para ganhar a turma mesmo dentro da sala de aula? O primeiro ponto que eu indico, ou que eu ressalto aqui, é que todos nós somos marca. Então todo mundo tem que entender isso, principalmente com o advento das redes sociais. Todo mundo virou uma marca. Então eu tenho que ter, o primeiro ponto na minha cabeça, a certeza, essa clareza de que eu sou uma marca. Então se eu sou uma marca, eu represento alguma coisa. As pessoas me enxergam e têm uma percepção da minha marca de alguma maneira. Lembra lá da marca que ela tem identidade visual e identidade verbal? Eu também tenho.
Então, o jeito que o professor está vestido comunica, tudo comunica. O corte de cabelo dele comunica, o jeito que ele fala, se é mais erudito, mais espontâneo, se entra um palavrão, tudo isso comunica a marca dele como pessoa. Então, o cara usa um óculos. Óculos. Mas que tipo de armação? Isso comunica alguma coisa sobre ele. Então, tudo diz sobre a personalidade dele. Vai ter crenças e valores, tudo isso comunica na marca pessoal dele. E a didática. Então, quando a gente está criando uma estratégia de marca, e aí para o professor na sala de aula, a gente tem que identificar quem é nosso público-alvo. Se eu comunico para alguém. Por isso eu tenho que identificar quem são essas pessoas, qual a idade dessas pessoas, qual o gênero dessas pessoas, o que essas pessoas assistem, leem, porque aí eu vou saber que exemplos usar com elas. Sim. Eu posso estar usando um exemplo, eu tenho 44 anos, e se eu estiver dando aula para uma turma com 16 anos, eu vou usar exemplos da Praça é Nossa. Eles não assistem isso. Eu vou estar achando, aí vira o tiozão do pavê. O professor que dá exemplos engraçados só para ele. Sim. E é o cara chato. Então, quando eu identifico para que público eu estou falando e qual a mensagem, ou seja, minha proposta de valor como marca, eu identifico isso, agora eu crio uma comunicação adequada para esse público. Vai fazer sentido agora para eles. Entende? Que se eu falar para uma outra sala de aula, com outra idade, de outra região até, de outro estado, minha comunicação tem que começar a se adequar a esse público novo. Eu não perco minha essência, mas a comunicação tem que se adequar. Só é comunicação se o outro compreende. Entendo. Se faz sentido para o outro. Então, como é que eu crio isso em sala de aula? Primeiro dá uma olhada, é autoconhecimento. Sabe? É autoconhecimento mesmo. Quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, como a gente faz numa empresa. Sim. Análise SWOT. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quais são minhas forças como professor? Quais são minhas fraquezas como professor, como comunicador, como marca? Também a questão de qual a minha proposta de valor. O que só eu tenho como professor que me diferencia dos outros. Do Clóvis de Barros, um exemplo dele ele fala, né, até no Jô Soares, quando é 9h30 eu já estou em cima da mesa e os professores do lado pedindo para... Esse é o estilo dele. E ninguém duvida que ele faça isso. Porque é o jeito dele. Quando ele... As pessoas querem isso. Querem isso, esperam por isso. Os pais dos alunos, nessa entrevista, ele fala, pedem para assistir as aulas dele. Olha só, peraí. Alguns professores podem até reclamar que meus alunos dormem na minha sala. O dele, os pais querem assistir as aulas. O que esse cara faz de diferente? No mercado de empresarial, a gente chama isso de benchmark. Então eu vou lá ver o que as empresas que estão no topo estão fazendo e ali eu vou modelando e trazendo para mim. O que eu, como professor, tenho que fazer deixa eu dar uma olhada em quem está fazendo, quem está bombando, quem está dando certo, o que essa pessoa está fazendo. Tá. Agora, duas questões. A primeira quando eu estava na escola, nem tanto, mas na faculdade, a gente questionava que um professor que a gente não se conectava tanto assim, a gente falava, pô, esse professor não tem uma didática legal. E aí, quando você estava elencando as qualidades, você falou, o óculos que usa, é o jeito que se veste, é a forma que se comunica e a didática. Eu imagino que todos os professores que estejam no ponto da carreira, que são capazes de dar aula numa universidade, ainda mais uma universidade prestigiada, conteúdo ele tem. Sim. A didática, ele certamente tem, porque ele não saiu da escola e foi dar aula. Sim, né? Ele tem uns anos de experiência, então a didática ele também tem. Você acha que falta construir essa marca pessoal, aliar isso à didática para que ele consiga se conectar melhor com o professor? Sim. Com a turma? Com a turma. Isso é importantíssimo. Um desafio no meio de nós professores, isso é o que eu vejo não é? No dia a dia, é que, e não só com professores, mas com o erudito, que estuda muito, quem busca muito, quem é apaixonado pelo conhecimento, tanto por obter conhecimento quanto por passar, transmitir esse conhecimento, é achar que só isso basta. Por quê? Eu vejo muitos professores falando, nossa, tem um cara que tem um canal no YouTube, o cara bomba, está vendendo muito curso, está ficando milionário com isso, só que ele não sabe 1/3 do que eu sei. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é uma disputa. É sobre como você vende isso que você sabe. E é vender mesmo.
seu conhecimento se tornou um produto. E como é que eu ofereço esse produto? Qual é a embalagem desse produto? Como é que esse produto chega no meu consumidor final? Ou seja, quem é o público-alvo do jeito que eu falo, da minha marca pessoal? Porque você vai ter pessoas que falam sobre filosofia, vamos citar os que nós falamos aqui mesmo, Cortella, Karnal, Clóvis de Barros e o Pondé. Todos falam de filosofia. Sim. Mas cada um fala do seu jeito da filosofia. Cada um vai citar Nietzsche, mas vai citar do seu jeito, usando exemplos do seu jeito, com a sua cara, com a sua identidade, com a sua marca. E até rechaçam o rótulo de filósofo. Eles se apresentam como professores, porque eu acho que isso aproxima eles do público. Exatamente. De uma forma geral. Então, como é que o professor, a primeira coisa, ele tem que entender que o que o outro quer, ou o que o outro leva em conta, é o como, não o que. Então, a gente sempre fala isso em marketing, né? Venda o que eles querem, entregue o que eles precisam. Ou seja, o aluno quer o quê? Ele não quer ler um livro inteiro de Nietzsche, mas ele quer o conhecimento de Nietzsche. Ele quer conseguir usar isso na vida real dele. Se eu vendo isso e o cara fala, putz, agora eu entendi onde isso entra na minha vida. Agora ficou legal. Agora, enquanto é só ler o Nietzsche, putz, pode ser legal para você que é erudito. Entendi. Mas para o aluno não é. Então, como é que eu vendo isso? Como é que eu faço história ficar legal? Como é que eu faço a pessoa querer saber mais disso? É a embalagem. É como eu vendo isso. Então, venda o que eles querem, mas entregue o que eles precisam. As pessoas não querem ir para academia. Sim. Mas elas querem ficar com shape trincado. O que as academias vendem? Shape trincado. Você nunca vai ver numa propaganda de academia o cara suando em cima de uma bicicleta, de um elíptico ou... É sempre com o abdômen trincado, é o cara... Porque isso é o que as pessoas querem comprar. Você nunca vai ver lá, diminua seu índice glicêmico. Nem sei o que é isso. Fique com... Nem quero saber. O bumbum durinho. A mulher quer saber se o bumbum vai na nuca. Se eu vou ficar igual a Graciane, se eu vou ficar igual o Arnold. É isso que as pessoas querem. Então, eu como professor, eu tenho que entender isso. Principalmente se eu quero ir para o digital. Entendo. Porque também é onde você consegue aumentar escala e ganhar uma grana. Não só notoriedade. Você consegue levar o seu conhecimento para mais pessoas. Então, já que sua paixão é levar conhecimento para as pessoas, você vai conseguir atingir milhares de pessoas. E isso vai ter um retorno financeiro também. Só que o grande erro é quando o professor ele quer apresentar da maneira que era. Entende? Lá o seu diploma não é tão atrativo, não é o que vai atrair. A maioria, pelo menos no primeiro impacto. A gente tem, pelo menos esses professores que são mais conhecidos, assim, a gente teve lá atrás, teve o professor Pasquale, Lembrei dele agora. Que virou... Até comercial do McDonald's. Virou referência, né? Que foi algo que foi meio construído pela televisão. Sim, né? Cultura, a persona do professor Pasquale, a TV Cultura e tal. Que é um conteúdo voltado para pessoas que são mais, eu não sei se eruditas é o termo, mas que são mais interessadas nesse tipo de conteúdo. E os outros professores que surgiram depois, esses 4 que a gente citou, mas tem aquele professor, acho que é Noslan, que é um professor de cursinho, que faz dança e tal. Me perdoe se o nome não for esse. Você, provavelmente que está na faculdade, você vai saber quem é. Que ensina português e tal, que faz paródia, faz dancinha e tal. Esses professores todos, eles... entenderam, aproveitaram a oportunidade que foi dada de alguém ter filmado e jogado aquilo na internet. Sim. Não acredito que eles tenham pensado em ganhar esse grande público pela internet, até porque dos 4 que a gente citou, o Clóvis eu acho que foi o primeiro que se destacou com aquela entrevista do Jô Soares, e a partir deles os outros meio que foram na onda, né? Surfaram na onda e aproveitaram a oportunidade. Eles não pensaram em construir esse brand, é isso que eu estou falando. Mas o professor que está em casa vendo a gente e quer começar, talvez não necessariamente para vender o seu conteúdo para mais gente, mas mesmo para conquistar a turma mesmo no dia a dia da sala de aula. Quero fazer isso. Eu tenho quem procurar para me ajudar a fazer isso ou tem que ser algo que eu tenho que construir sozinho? Não, você deve procurar alguém, na verdade.
Marketing pessoal, branding pessoal, eu atendo algumas pessoas. Então, quando a pessoa quer construir essa marca pessoal, eu ajudo essa pessoa, porque vai estar em cima de autoconhecimento, é aquilo que eu falei. Você vai fazer essa autoanálise de autoconhecimento. Você tem que identificar o seu diferencial. Pensa, marca, ela foi criada para diferenciar. Então, imagine se a gente fosse no mercado e não tivesse as marcas, era tudo sem rótulo, embalagem branca, como é que eu saberia qual que é melhor? Como é que eu saberia qual sabão em pó é melhor? Isso foi criado lá no início, né? Quando você marcava o gado. Então, eu queria comprar agora daquela marca do gado, porque o capim que aquele gado comia era melhor, ele era tratado melhor, então a carne dele era mais saborosa. Marca é para diferenciar. Então, quando eu penso em marca pessoal, eu como professor, primeira coisa, o que me diferencia dos outros? Pensa, os iguais são baratos. Tudo que tem muito é barato. É a lei da demanda. Então, se tem muito tomate, o tomate fica barato. Então, mas aí, Robson, se o professor já tem essa dificuldade de construir a sua marca pessoal, quando você fizer essa pergunta para ele, ele automaticamente vai direcionar para o conteúdo, para o conhecimento. Qual é o seu diferencial? Não, é que eu sei muito mais do que aquele que está vendendo na internet, conforme o exemplo que você mesmo citou. Mas aí o que você faz? Você vai lá, você assiste uma aula dele? Sim. Como que funciona Sim, isso? Porque não é o que, é o como. Então, ele vai falar, meu diferencial é que eu tenho, sei lá, doutorado no MIT, eu tenho muito conteúdo. Fala, ótimo. Vamos olhar como você está transmitindo isso? Lembra, é a comunicação. Minha parte é como é que a gente transmite isso para atingir tal público. Porque está aqui. Meu conteúdo, ele é criado para um público específico. Se eu quero atingir todo mundo, eu não atinjo ninguém. Sim. Quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Então, quando eu estipulo, é com esse público aqui que eu falo, eu segmento, eu nicho o meu público. Ah, é de cursinho? Então eu vou falar com os concurseiros. Ah, é o pessoal que está prestando vestibular? Então eu estou falando com esse público específico. São pessoas apaixonadas pela história? Ótimo, identifiquei. Qual a idade dessas pessoas? Agora eu sei a linguagem. Então, eu começo a dar uma analisada em quem já faz isso, para não fazer igual. Porque se eu faço igual, eu sou só mais um. E se eu sou só mais um, as pessoas vão olhar quem chegou primeiro. Eu sou só mais um, então eu vou olhar o que já está mais tempo. Sim. Eu não vou olhar o que está copiando, o genérico. Eu vou olhar quem começou esse estilo. Então, eu olho alguns estilos, quem são os meus concorrentes, qual é o meu diferencial aqui? No marketing tem um marqueteiro, né, que é o Seth Godin. E ele tem um traço que primeiro, ele é careca, mas até aí tem um monte de careca marqueteiro também, mas ele usa um óculos amarelo. Então, você pode até não saber o nome dele, Seth Godin, mas se você colocar no YouTube, no Google, marqueteiro óculos amarelo, vai aparecer. Ele aparece. Entende? Então, o que te destaca? São frases, você pode usar frases que começam a virar bordão seu. Então, as pessoas já te conhecem por aquilo. Você pode usar palavras, exemplos que identificam com o teu público-alvo. Seja mais jovem, seja donas de casa, você se identificou. Agora você cria um vocabulário que faz sentido para aquele público, mas que não fere sua personalidade também. Aqui está um ponto, qual que é o ponto? Senão fica caricato. Exato. E você não consegue sustentar isso por muito tempo. A gente vê isso muito no marketing digital hoje. O cara, vou vender um curso para ticket, high ticket. Pessoa que tem grana. E o cara começa a aparecer com Ferrari alugada, o cara começa a aparecer com terno alugado. Só que ele não sustenta isso, porque ele não é aquilo. Então, por isso que você... Autoconhecimento primeiro. Essa é a minha personalidade, esses são os meus valores. Ok. Um monte de gente não vai te seguir. Tem problema. Esse não é seu público. Sim. Mas tem um monte de outras pessoas que estão procurando você. O seu jeito. Eu não quero o jeito do Cortella. Eu não quero o jeito do Caco Barcelos. Eu quero o jeito do Deto. Entendi. Porque eu gosto do jeito dele. Eu me identifico com o estilo dele. Eu estava assistindo alguns episódios. Sim. Daqui, as entrevistas. E eu achei muito interessante. Blazer. E aí eu olhei pro tênis verde. O All-Star verde. Falei, putz, a sacada. A marca dele. Ali ele colocou um traço dele. Você tava até com a camisa amarela também, a camiseta amarela. Sim. Falei, olha só, ele tá com um blazer, mas ali tem um amarelo mostrando também a criatividade dele, a rebeldia no tênis. Tudo isso tá comunicando. Tudo isso é marca. Pro professor é a mesma coisa. Quando o aluno chega na sala de aula, primeiro semestre, ou primeiras aulas que ele tem com você, ele vai dar uma olhada para você e em segundos ele vai julgar.
esse cara deve ser assim, deve ser assado, ele deve ser legal, ele deve ser autêntico, ele dá uma escaneada, pode não ser nada daquilo, mas o que aquele professor, ou no caso você está comunicando, é isso. Se é intencional ou não, eu não sei. A grande sacada é que seja intencional. Quando as pessoas olharem para mim, o jeito que eu me visto, o jeito que eu me sento, o que eu me comporto, tem que comunicar o que eu quero. Porque aí está na minha mão. Entendi. Então, estrategicamente, eu estou me vestindo, me comportando, falando, tom de voz na sala de aula. Diz se o cara vai ser mais respeitado ou não. Tem professor que fica gritando para chamar atenção. Tem outro que fala na moralzinha ali e não precisa. Então, ele criou autoridade. Só o jeito dele falar, ele para e fica só olhando. Eu não vou gritar, não vou entrar no nível de vocês. E ali ele já se posicionou. Ele já colocou que ele não vai entrar no seu nível de molecagem, de nada. Então, tudo isso está comunicando. A pessoa tem que entender, primeiro, todo mundo é marca e tudo comunica. E eu tenho que ter intencionalidade nisso. Entendi. Não posso deixar para os outros. Beijo, professor Frederico. Aproveitando aí essa oportunidade, caso você esteja vendo, eu nunca esqueci do olha a ordem e o alinhamento. Fechando esse parênteses, aí você vai e você assiste a aula desse professor, você identifica mais ou menos quais são os pontos fortes e os pontos fracos dele, e aí esse professor vai para casa e ensaia? É assim mesmo? Muitas funciona? vezes sim. É? Muitas vezes sim. Se o problema é de comunicação oratória, tem que gravar a aula dele, tem que se ouvir. Aí ele fala muito rápido, ele tem vícios de linguagem, tudo isso está comunicando também, tá? Erros de português, erros de gramática, de concordância, você olha assim e fala, vixe, não dá para alguém respeitar. É lógico, vai ter pessoas que não vão nem notar isso, não vão nem notar isso. Mas aquele que quer de fato, ele vai falar, nossa, mas esse é o cara que vai me ensinar? Entendi. Ou ele olha para aquele professor, o jeito que ele está vestido mesmo, e fala assim, rapaz, se esse é o professor, eu não quero virar isso. Por quê? Esse cara pode estar cheio de conhecimento, e os eruditos geralmente vão para essa linha, né? Ou os de exatas mesmo, sabe aqueles que... Sim. Matemático raiz, sim, ele não liga muito para isso. Ah, não, eu vou ligar para a embalagem, que importa é o conteúdo, mas isso é para você. Mas aí acha ruim porque não ganha turma e porque o aluno fala, pô, matemática não é para mim. Aí a gente entra no, qual é a importância do branding? Isso vai te gerar autoridade. Então, quando eu chego, como eu apresento, gera autoridade, as pessoas vão lembrar de mim por alguma característica positiva e não a negativa. Isso vai gerar conexão com os meus alunos. Por exemplo, se eu vou dar uma entrevista ou se eu vou dar uma palestra num lugar, no Senai da vida, eu já não vou assim, eu vou colocar um tênis também. Entendi. Porque isso vai gerar identificação com o público. Ah, mas isso não fere a sua personalidade? Não, porque isso também faz parte de mim. Então, talvez eu não iria com um All-Star verde, eu iria com um Vans preto. Entendi. Mas já ia gerar essa identificação. Ah, nós vamos fazer uma palestra num parque centenário. Eu vou de bermuda. Porque isso gera conexão, não posso destoar muito. Mas eu também tenho que eu tenho um lado aspiracional. Aquele aluno tem que olhar para mim e falar, eu quero um pouco disso que ele tem. Então, a apresentação. Você quer ver, isso é usado muito quando a pessoa quer enganar os outros. Não estou ensinando a enganar as pessoas, mas é assim que se faz. As pessoas, pegar, vender para pessoas que querem melhorar a sua vida. Aí o cara que aluga a Ferrari, é o cara que vai usar o melhor terno, ele vai mostrar marcas. Ele vai estar com um Patek Philippe, que não é, mas está aqui. Olha, e as pessoas olham aquilo e falam, legal, eu vou comprar o curso desse cara porque eu quero ser isso. Então, só que eu posso usar isso da maneira correta, que é não sendo falso. Se eu sou isso, eu vendo isso. O que eu não posso vender é desleixo. Ninguém quer isso. O que eu não posso vender é não sei nem me comunicar, não pesquiso nada. As pessoas vão olhar isso e vão falar, não é isso que eu quero para mim. Não é esse cara que eu vou querer que dê aula para mim. Olha só que interessante. As pessoas também podem criar autoridade a partir da simplicidade. O que você estava falando aí me veio, a gente está gravando hoje, é dia 12 de junho, feliz dia dos namorados, atrasado, porque você vai ver isso aqui depois. E ontem, dia 10, começou um evento nos Estados Unidos, onde a Apple apresentou algumas inovações relacionadas à inteligência artificial. E o atual CEO da Apple, que é o Tim Cook,
ele usa a mesma skin do Steve Jobs. Steve Jobs. Que quando ele começou, lançou o Mac e tal, que é roupa preta, jeans, tênis branco. só não usa gola alta. E essa skin, esse padrão, o Steve Jobs, acabou sendo adotado por outros bilionários e o pessoal que vai lá no Summit ou Sim. vai fazer algum tipo de apresentação disso, é a skin que foi criada intencionalmente ou não por ele. Acredito que tenha sido intencional, porque ali ele queria dar destaque Jobs, ao produto, não a ele, né? Ele não era o destaque. Mas é isso, criou esse padrão. Então é você ter autoridade também a partir da simplicidade. Né? Um exemplo disso é o Whindersson. Sim. O Whindersson, ele vem na contra... Então, quando a gente fala de vestuário, às vezes as pessoas confundem isso. Então eu vou dar aula com terno, gravata, e depende para quem. Uhum. Sua turma é de direito? É o pessoal do direito? Aí talvez caiba. Tua turma é de publicitário? Talvez não. Jornalismo. Entendeu? Jornalismo não vai criar, não vai dar match, não vai criar conexão. Então, por isso que eu tenho que pensar em quem é o público-alvo, quem eu quero atingir, porque eu quero conexão com essas pessoas. Conexão é sentimento. Conexão é gostei do jeito desse cara. O Whindersson foi isso. Ele veio na contramão, enquanto todo mundo estava em estúdio, câmeras das melhores, o cara gravava até hoje. Ele grava em quarto de hotel. Sim. Só que hoje é proporcional. Hoje é proposital. Proposital, porque ele tem todos os recursos para fazer num estúdio, só que não venderia. Porque as pessoas querem o Whindersson sem camiseta, pulando em cima da cama num quarto de hotel. Isso vende. Então, por isso que é interessante que eu observe a concorrência, mas eu não posso ser cópia. Quando você falou a questão do skin do Steve Jobs, que aí virou uma febre no digital. Sim. Todo mundo quer digitar a camiseta preta, jeans, ao ponto de hoje, se você quer se destacar no meio do digital, é não usar a camisa preta. Ou você fingir que está dando entrevista para alguém. Sim, podcast. Falando sozinho, Exato. Só que as pessoas compram isso mesmo. Claro. Funciona. Se estão fazendo é porque funciona. Mas a gente que já sabe como funciona, fica caricato. Eu sei que o cara não está no podcast, né? Cadê o podcast? O resto? Não tem. É só aquele corte mesmo. Tudo isso é estratégia. Pode dar certo, como pode não dar certo. Então tem que testar. Agora, ser cópia nunca vai dar certo. Cara, a gente foi conversando e o nome de um monte de professores veio passando na minha mente aqui. O professor Frederico, que eu já citei, o professor Moisés Barel, Marcos Horácio. Eles eram professores que passaram pela minha vida e que eles tinham isso, eu acho que não era intencional, mas naturalmente eles tinham essas características que você citou. Então um beijo para todos eles. E Robson, cara, obrigado por ter aceitado conversar sobre esse tema. Pô, muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Unir as duas coisas. Mas é fantástico, eu tenho certeza que o pessoal que acompanha a gente gostou também. Volta aí numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre o tema. Muito obrigado, meu querido. Professores, é isso. Todo mundo é uma marca, você é uma marca. Use isso intencionalmente. E para vocês que acompanharam mais esse programa da TV Simpro, muito obrigado de coração por ter ficado com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido tanto quanto eu. Gostou? Curte, comente, compartilhe. A gente está nesse novo formato digital aí, chegando para mais pessoas. Quer comprar um All-Star verde ou vendo barato? Brincadeira. Muito obrigado de coração a todo mundo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.